saber. É preciso saber, é preciso saber, é preciso saber, é preciso saber. É preciso saber, 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 é preciso saber. Oi pessoal, hoje nós chegamos aqui na escola Guiomar, aqui no bairro do Caju, no município de Lençóis Paulista. E eu fiquei muito surpreso quando eu cheguei aqui, com toda a estrutura, a beleza assim da escola mesmo e a energia mesmo dos alunos. E hoje nós vamos tratar de um tema, bem delicado, que é o acolhimento dos adolescentes que estão em situação de risco. Aqueles garotos zica, que muitas vezes a gente quer afastar. Como que a gente pode tratar essa questão? Como lidar com esses adolescentes? Então agora a gente vai estar trabalhando sobre isso hoje. Vamos lá, pessoal? Vamos pensar agora? Agora eu vou explicar a dinâmica, as regras e como será a brincadeira para que a gente possa entender esse tema mesmo do acolhimento dos adolescentes em situação de risco. Esse primeiro momento da dinâmica, nós vamos separar esse grupo, em dois pequenos grupos. Vamos lá, pessoal? Quem que pode ser dois líderes aqui? Vamos lá, Matheus e Ana Luísa. Vem cá. Agora eu quero que vocês separem os grupos mesmo. Vocês conversem entre vocês e separem. Vamos lá? Pode escolher. Vamos formando os grupos. É importante, a propósito dessa dinâmica nesse momento, que nós estamos formando as panelinhas, os grupos naturais na vida humana. Olha lá. Daqui a pouco eu já pego. Depois. Agora que os grupos estão formados, que foi feito pequenos grupos, panelinhas, nós vamos tentar mostrar qual é a proposta mesmo, qual é a atividade que eles vão ter que desenvolver. Então, tem o grupo do Matheus e eu tenho o grupo da Ana Luísa, conhecida como Los Angeles. E é interessante que a proposta deles, eu quero que eles venham até aqui na frente e estiquem o braço direito. Ufa, eles sabem o que é o braço direito. Agora eu vou colocar um pirulito na mão de cada um. Então eu vou colocar um pirulito. E vou colocar um pirulito. Agora com os pirulitos nas mãos, qual é a regra? Eles terão que colocar o pirulito na boca. Mas eles não vão poder dobrar o braço. Então, você vai ter o grupo que vai poder te ajudar e você vai poder ter o grupo para ajudar. E o grupo que estiver mais animado, agitar e poder colaborar com o cumprimento da missão, com o cumprimento da tarefa, vai ser o grupo vencedor. Agora, quem não conseguir realizar a tarefa no prazo de 3 minutos, vai cumprir um mico que eu vou revelar no final. Entendeu? E eu vou estar com um cronômetro controlando e fazendo toda a situação. Para enfatizar, é importante que não usem a mão esquerda para auxiliar. Entendeu? Para pegar o pirulito e colocar na boca. Então você vai ter que fazer o quê? Usar a cabeça. No momento que eu apitar, vai começar o tempo para você realizar a tarefa. E aí vocês vão ter que desenvolver toda a ação. Ok? E o grupo tem que auxiliar. O grupo vencedor vai ganhar o prêmio, que é a caixa de bombom, ou vai pagar o mico. Vocês decidem agora o que vai ser o projeto da sua vida ali. Vamos lá? E aí? Ó, o grupo. Não pode encostar nele, hein? Não pode encostar nele. Não, é ele que tem, é os dois que estão participando, a rinha é eles. Inofensivos. Será que só o ele pode mexer a mão? Pode. 2 minutos e meio, hein? Vai pagar o gosto. Não, dobrando o braço, ó. Não, dobrando o braço, não. Dobrar o braço, não.
Pode, mas não pode dobrar o braço. 2 minutos. Um minuto e meio. Ó, o tempo tá passando, o tempo tá passando. Vamos. Vamos, gente, vamos. O grupo lá tá quase conseguindo, Pessoas viram coisas, cabeças viram degrau. Bandeira, daqui a pouco. Desta maneira nem pros caixão. Leva hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim no resto também as baratas. Injustos fazem leis. Vamos pagar o mico, hein? Vamos pagar o mico. Escolher qual veneno te mata. Nós somos tipo Ó, 30 segundos, hein? Não. 10 milissegundos. Os indivíduos não conseguiram. Apesar de ter um grupinho, separar o grupo e todo o grupo pagará o mico. Mas eu quero mostrar para eles, para todos que estão assistindo, como é possível executar essa dinâmica. Porque dá. Então, como nós estamos na escola, e a escola é sempre um momento de aprender, eu vou dar mais uma chance para eles e mostrar como faz essa dinâmica. Primeiro, estiquem os braços direito. Agora eu quero que os dois virem um de frente pro outro. Vamos lá? Que óbvio. Eu tenho 2 micos aqui. E eu vou escolher o mico. Então, se vocês tivessem perdido, vocês iam dançar o que eles falaram e vocês iam imitar o porco. Mas, como os dois não cumpriram, eu vou escolher o mico. Não, cada um paga o que fez. Não, eu vou escolher o mico e olha, o mico que você escolheu foi muito top. Foi muito top. Imitar a Peppa Pig. Não, foi muito top. E eles vão pagar o mico, todos eles. E todos vão pagar, por quê? Porque era muito simples, se vocês tivessem trabalhado em equipe, vocês tinham resolvido. E ninguém tinha perdido. Mas como pensaram como indivíduo, todo mundo vai pagar. 1, 2, 3. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Bom, pessoal, agora nós estamos naquele momento da reflexão mesmo, de tentar entender o que foi a proposta dessa brincadeira. O que nós tentamos trabalhar nessa disputa? A ansiedade, o medo e a raiva. Coisas naturais do ser humano. Todos nós sentimos isso diariamente. Mas o descontrole disso pode gerar inúmeros conflitos. Então, quando a gente olhou aqui e propôs a questão da disputa, né, que eles tinham que esticar o braço um do outro e tentar colocar o pirulito na boca, a proposta era o grupo. Era um
ajudar o outro. Porém, a questão da dificuldade estabelecida na sociedade, a sociedade nos cobra a competir freneticamente, fez com que eles pensassem apenas em ganhar o prêmio e não tentaram pensar em como resolver o problema para beneficiar todo o grupo, toda a comunidade escolar. Resultado, todos perderam, todos tiveram que pagar o mico, todos foram punidos. Mas por quê? Simplesmente porque não pensaram em conjunto. E nós temos que pensar nisso porque o individualismo é a primeira resposta. A timidez, o medo de errar, a falta de aceitação vai fazer com que a gente tente resolver o problema sozinho. Não dá certo. Estamos numa sociedade e o conceito é um depende do outro. E se não entendermos isso, sofreremos muito e todos vão perder. Então, como pensar o acolhimento, você se aproximar daquele amigo, daquele colega, daquele vizinho que está no momento de risco, ainda não estourou, ainda não está com um problema, mas ele precisa de um braço amigo estendido para lhe ajudar a realizar a tarefa. Então essa foi a proposta dessa dinâmica, mostrar a importância do grupo para ajudar um ao outro, de modo que a gente possa ser beneficiado com o doce e os outros prazeres da vida. Essa foi a proposta. Vocês entenderam? Sim. Porque quando nós estamos com medo, ansioso, sempre buscaremos algumas outras coisas para poder suprir isso e nos ajudar. E muitas pessoas estão se dando mal e sendo enganadas. Estão buscando álcool para se relaxar, ficar mais à vontade. Outros buscam, pensou que eu ia falar uma droga mais pesada, né? Não, ansiolíticos. E um remédio tem se transformado em drogas também, porque estamos usando indevidamente. E outros têm buscado drogas mais pesadas, como a cocaína, o crack. E isso tem trazido estragos nas relações humanas, nas relações sociais. Então, como pensar no acolhimento e na ajuda mútua, um ajudando o outro? Seremos beneficiados. Eu queria perguntar agora primeiro para o Matheus. Matheus, o que você sentiu durante o tempo que o tempo foi se esgotando? Qual foi a sua sensação ao perceber que seria impossível realizar a tarefa e você teria que pagar um mico, ser penalizado? Olha, a gente começa a entrar em desespero porque ali no momento a gente pensa em ganhar a prova, sabe? A gente não pensa ali em ajudar o próximo, sabe? A gente só pensa na gente. Eu quero fazer isso rápido para mim ganhar o prêmio. E Você pensou em desistir? Pensei porque a hora que eu vi ali que não tinha mais jeito, você entra em desespero e você pensa em tudo. Ficou com medo de falhar? Também. Fiquei com medo. Explica pra mim, Ana Luísa. Você começou a perceber que o tempo estava acabando e você não ia conseguir concluir a tarefa. Qual foi a sua sensação no momento que você percebeu que seria impossível concluir a tarefa? Eu fiquei nervosa porque a gente não estava conseguindo, o meu grupo estava tentando ajudar a gente, só que eu fiquei muito nervosa porque a gente não ia conseguir. Eu já estava sabendo que a gente tentou passar abaixo da perna, várias coisas, só que a gente não pensou no próximo, igual o Matheus falou, que a gente só pensava em si mesmo, que a gente queria ganhar para não pagar o mico. Ficou ansiosa? Sim, muito. Ficou com medo de falhar? Uhum. Por quê? Porque eu não queria pagar o mico, não. Mas em algum momento, você pensou em desistir? Pensei. Porque a hora que começou, você falou o tempo que estava acabando, eu comecei a entrar em desespero, que eu pensei, o Matheus tinha falado que ele já sabia, e eu fiquei mais nervosa ainda a hora que ele falou que ele já sabia. Depois descobri que não dá. Pessoal, vocês perceberam? Ficou ansiosa, ficou com medo e pensou em desistir também. Os alunos são sujeitos, eles estão vivendo isso. E diante dessa situação de risco, de desistir de uma tarefa, o medo de falhar, pagar um mico na comunidade, como que nós podemos acolhê-los? Como auxiliá-los? Matheus, ao tentar várias vezes, porque vocês tentaram, eu fiquei até assustado porque eles quase conseguiram. Eu falei, nossa, vai realizar a dinâmica antes. No momento que você tentou várias vezes e não conseguiu,
e tava chegando o tempo, você ia ter que pagar o mico. Você ficou com raiva? Olha, confesso que um pouco sim, porque ia ter que pagar um mico, né? Nosso grupo também não, na minha opinião, a gente não iria ganhar o prêmio, mas isso já foi se passando porque a gente tem que ter união entre as equipes. Esse negócio de rivalidade, isso meio que não é chato isso, sabe? A gente ficou pensando tanto em ganhar, e não pensamos que a solução era tão simples. E você, Ana Luísa? Após tentar várias vezes, e não conseguir realizar, né, cumprir a tarefa e o tempo estava acabando, você sentiu raiva? Ah, raiva eu não senti, porque a hora que eu olhei pro outro grupo, eu vi que eles também não estavam conseguindo, eu fiquei mais sossegada, porque eu pensei que eles já estavam conseguindo. Aí a hora que eu parei pra olhar que eles também não estavam conseguindo, eu fiquei mais tranquila. Mas durante assim, é só quando você percebeu que o outro também estava fracassando. Aí você ficou sossegada. Mas você ficou ansiosa, assim, com medo? Qual foi a sensação mais ruim que você teve nesse momento? Ah, sensação ruim, acho que foi o medo de a gente perder pra pagar o mico e de medo deles conseguir fazer, sabe? Aí eu falei, mas como que como que eles conseguiram fazer? A gente tentou de vários jeitos e não deu. Pessoal, é normal mesmo. Diante de uma tarefa difícil ou a dificuldade de realizar, nós vamos ficar ansiosos. E depois de um tempinho, nós vamos ficar com medo. E o professor Ivan Capelato, ele nos ensina que o medo, ele é irmão gêmeo da raiva. Quando uma criança está com raiva, expressando uma violência, na realidade ele está com medo. E o que nós temos que fazer? Se eu tivesse pressionado aqui o Matheus nesse momento, Matheus, vamos lá, fala, você tem que responder, olha a câmera, tem tempo. O que ia acontecer? Ele ia ficar bravo e irritado. Entendam isso, nós precisamos acolher quando os nossos alunos ou os nossos amigos estão expressando um sentimento. Precisamos respeitá-los. Ana Luísa, o grupo, ele ajudou ou atrapalhou as vozes ao lado? Ah, eu acho que ajudou, porque se eu não fosse com eles, eu não teria nenhuma ideia de como fazer. Eles deram várias ideias pra gente tentar conseguir fazer o desafio. Acho que eles ajudaram. E o outro grupo? O outro grupo... eu acho Falando. que eles atrapalharam, porque eles estavam falando entre eles ali, aí as duas várias eu não sabia o que eu tava fazendo, mas... E aí, Matheus? Olha, eles ajudaram bastante, sim, porque além de darem bastante ideias, tenta isso, tenta aquilo, tudo, eles também, eles davam aquele apoio moral, sabe? Você vai conseguir, tenta. Outro grupo olha, atrapalhou, porque, tipo, a gente assim, atrapalhou porque eles ficavam, vai, tenta, tudo. E a gente tava com medo também deles terem uma ideia boa, assim, de conseguir tudo. É interessante, pessoal, que olha que legal. Nós estávamos aqui no início, num grande grupo. E depois, eu propus, isso foi só uma proposta, de dividir o grupo. E os grupos foram divididos. Tudo da mesma comunidade, mas dividida. E aí um grupo começou a auxiliar, dar sugestão, mas as vozes do outro grupo começou a prejudicar. E assim é a nossa comunidade. Às vezes a gente está junto, mas por não ouvir as vozes e entender o outro, a gente não consegue realizar a tarefa. Mas eu gostaria de que vocês me dissessem se em algum momento, vocês pensaram em um ajudar o outro. E aí, Matheus? Não. Jamais esperava, porque eu pensava que era uma coisa nossa, assim, sabe? Nosso grupo, assim, a pessoa que estava fazendo o desafio ali, eu tinha que vencer, entendeu? Jamais pensei em... Nosso grupo. Não passou pela minha cabeça de, tipo, ajudar outro grupo. Não passou pela minha cabeça, porque, igual você falou, a gente ia ganhar um prêmio. A gente estava focado nesse prêmio que a gente queria ganhar. Vocês percebem que a divisão, tudo do Guiomar, tudo aluno aqui, convivem juntos. A divisão só trouxe danos a vocês? Só prejuízo? Porque no momento que vocês dividiram e não pensaram em um ajudar o outro, não foi fácil a solução na hora que eu coloquei ambos, um na frente do outro? Foi. Qual que foi a expressão sua?
Eu fiquei surpresa, falei, nossa, é fácil assim? Eu não imaginava que ia ser tão fácil. Tipo, se a gente trabalhar assim com união. E você? A gente ficou tão focado aqui, sabe? Nessas coisas, a gente não parou pra pensar que era tão simples. Era uma coisa, era só virar um pro outro. Pensa aí, professor. Pensa aí. Não dá para organizar. Precisamos conversar e enfrentar o problema. Agora eu quero perguntar ao grupo, a todo grupo. É uma coisa bem difícil para nós, né? Mas acho que a gente precisa tocar nisso. Alguém aqui já teve um problema na vida, um problema sério, que tentou resolver esse problema sozinho? Quem gostaria de compartilhar isso conosco, depois dessa nossa reflexão? Bom, eu tava em uma época que eu tinha perdido 2 amigas incríveis e eu meio que tapava uns buracos nos erros com elas. E quando elas foram embora, isso foi um grande choque pra mim e não tinha outra pessoa pra substituir. Não que elas seriam um substituto ou algo do tipo, elas eram incríveis pra mim. Porém, a saída delas, porque eu comecei a usar elas como remédio, basicamente. Então, quando eu tava com problema, eu corria atrás delas, só que eu não dava valor pra elas. E eu percebi isso depois que eu perdi. Esse impacto tão grande em mim, eu não consegui, eu tava tentando resolver sozinho, porque se eu não conseguir resolver com elas, eu ia tentar resolver sozinho. Só que mesmo assim não adiantou. Foi aí que eu pensei, eu acho que é mais fácil eu me comunicar com as pessoas e juntar mais amigos e não usar eles como remédio, usar eles como amigos de verdade. É interessante isso que o Leonardo está comentando, eu só quero brecar um pouquinho, que ele falou uma palavra muito importante, comunicar. Como tornar esse sentimento comum para que o outro possa entender. E aí eu comecei a me comunicar, a ser mais amigável com as pessoas, me interagir mais, até um ponto que eu fiz muitas amizades. Isso foi muito bom pra mim, porque eu não precisava de 2 pessoas. Eu precisava perceber que eu conseguia viver sim sozinho. E os meus amigos, eles são os mais incríveis, porque sempre quando eu tô com problema, eu não preciso mais ir atrás deles. Porque eles vêm atrás de mim, já sabem que eu tô com problema. E isso me ajudou demais e não fui só eu sozinho. Sozinho, é melhor estar sozinho ou em grupo? Em grupo, com certeza. Alguém mais gostaria de dar um testemunho, eu acho, compartilhar? A Júlia, acho que é a Júlia. Após a morte da minha mãe, eu entrei em depressão, né? Aí eu achava que eu não precisava de ninguém, né? Eu queria me isolar, não queria ser amiga de ninguém. E foi aí então que eu percebi que eu mesmo posso me ajudar. Porque se eu não me ajudar, quem vai me ajudar, né? Primeiro, acho que a ajuda deve começar da gente, né? E aí foi que eu comecei a me ajudar e comecei a lutar contra isso. Mas também eu percebi que, além de me ajudar, a gente deve ajudar outras pessoas também, né? Porque eu sei como é difícil, então a gente deve ajudar as outras pessoas também e ouvir elas, né? Você tem comentado sobre essa questão que estava sozinho e tomou uma atitude. Você acredita que se você continuasse sozinha e não tivesse apoio de ninguém, você tinha conseguido resolver mesmo esse problema sozinho e sair de uma depressão, que é um transtorno emocional e uma situação de risco? Não. Talvez. Sozinha? Sozinha? Ah, Ou você pensa sozinha ou é necessário a ajuda de alguém, de um outro? Eu acho que a gente precisa de um apoio, né? Pra conseguir. Mesmo que a gente confie em si mesmo, sempre temos que precisar de alguma pessoa. Legal. Alguém mais gostaria? Teve uma fase na minha vida que eu tava tendo muita crise de ansiedade, eu acho que eu tava até com um transtorno bipolar. Eu tava sofrendo muito, eu tava sofrendo sozinha, eu não queria falar pra ninguém. Eu entrava no meu quarto, começava a chorar, gritar e eu não queria que ninguém soubesse. Mas a partir do momento que eu peguei, eu sentei e conversei com a minha mãe sobre isso, parece que a gente tira um peso da gente. Então acho que nem tudo a gente pode guardar pra gente também, porque se a gente guarda muito, às vezes a uma hora a gente vai explodir e não vai acontecer algo bom. Então
É bom a gente se expressar também para outras pessoas, falar dos nossos problemas para uma pessoa confiável que a gente sabe que vai poder nos ajudar. Até para um psicólogo também, porque você sabe que se você falar para ele, não vai sair da... Eu entrei para essa escola faz pouco tempo. Eu já fui recebida com muito bullying. Eu tentei resolver sozinha várias vezes, mas não dava certo. A primeira vez eu contei para minha mãe, ela veio na escola, tentou resolver, mas não adiantou. Poucos dias atrás, várias pessoas juntaram e começaram a falar, a cantar sobre minha vida, falando mal de mim. E eu tentei, daí eu pensei que eu estava sozinha. E daí foi quando eu não aguentei e comecei a chorar na hora do recreio. Depois que eu vi que juntou muitas pessoas que queriam me ajudar, que eu subi na direção e pedi ajuda. Foi daí onde eu consegui desabafar. E todas as pessoas que me ajudaram, eu vi que eu não estava sozinha e que eu tinha muitas pessoas que gostavam de mim. Então eu descobri que não dá para resolver tudo sozinha. Às vezes a gente precisa de um apoio moral de alguém, ou algum familiar, da direção, alguém que você possa confiar. Eu queria falar porque eu jogo basquete e eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, eu sou uma pessoa extremamente competitiva. E teve momentos em jogos, coisas assim, que a gente tentava resolver sozinho, que a gente olhava pro placar, via que tava perdendo, você vai, você luta, você tenta, você sua sozinha, fala, não, eu vou conseguir, só que você pensa sozinha. Aí você olha pra toda a sua equipe, aí, tipo assim, você pode... Teve uma vez que eu até pedi tempo pro meu técnico, eu falei, calma. Aí eu lembrei que eu não estava sozinha, eu tinha mais a minha equipe junto comigo. Aí o meu técnico pediu tempo, todo mundo se uniu. E a união faz a força, então eu acho que eu sozinha naquele momento, com certeza eu não ia conseguir reverter o placar. Mas com a ajuda da minha equipe a gente conseguiu, deu tudo certo. E sim, a gente ganhou. E foi, tipo, maravilhoso. E naquele momento eu percebi que com equipe é sempre muito melhor. Porque eu sozinha não ia conseguir resolver nada daquilo. Legal. Nossa, eu acho que a Bárbara, ela acaba nos trazendo um fecho aqui muito interessante. O jogo, a equipe e as regras do basquete, ela estabelece exatamente isso. A necessidade de você trocar o passe, de fazer uma tabela, para que você possa atingir o resultado e fazer a cesta. Eu gostaria de pensar assim, porque nós tivemos, para nós adultos, agora que estamos assistindo o vídeo, viram o depoimento desses jovens? Uma com ansiedade, desenvolvendo transtornos emocionais, com medo. O outro perdeu amigos e se sentiu solitário. A outra perdeu a mãe, quase ficou em depressão e um quadro sério. Situações de risco. Nós tivemos uma aluna aqui também que falou da questão, volta o vídeo aí, você vai ver, do bullying. Isso está acontecendo, o bullying, a violência. E a Bárbara, ela nos fala da questão da equipe. Então eu gostaria de conversar com vocês, e eu tenho bastante líderes aqui, e até pessoas que têm um sentimento bom, eu tenho percebido isso com vocês. Como que a gente poderia, diante de uma situação dessas, de um bullying, de um transtorno, de uma ansiedade, porque a ansiedade nos dá medo, e o medo nos leva à raiva, vontade de estourar, como que nós poderíamos auxiliar esses nossos colegas? Como auxiliar o outro? Alguém poderia dar um exemplo? Eu acho que uma das melhores coisas que a gente pode prevenir antes de uma pessoa ficar mal ou ajudar ela nessa situação é perguntar se ela tá bem. Porque um sorriso no rosto não é apenas sinal que ela tá feliz. Um sorriso no rosto é fácil de fazer. Um sorriso verdadeiro, não. Uma alegria verdadeira, uma felicidade verdadeira. E muita gente que eu conheço, principalmente, que tá assim, porque muitas pessoas não ligam. Já ouvi falar sobre isso, já passou sobre isso, mesmo assim fazem as mesmas coisas sempre. Ver essa pessoa mal, por mais que ela já tá anos mal desse jeito, por mais que ela sorria todo dia, não vai lá e pergunta se ela tá bem. Então acho que o principal ponto é mostrar a preocupação, porque a pessoa sente que ela tá bem em um lugar, em um ambiente com pessoas que se preocupam com ela. Preocupação. Se preocupar com o outro e perguntar, falar. Falar é quase sempre a melhor terapia.
aquela pessoa que está falando, isso é curativo. Agora, quando as pessoas se silenciam, aí é perigoso. Perfeito, Leonardo, eu acho que é perguntar. Somos humanos, precisamos falar mais. Alguém mais poderia dar um exemplo? Eu acho que um abraço também pode curar alguém, porque, como ele disse, às vezes a pessoa tá sorrindo, mas se você olhar pro fundo do olho dela, você vai ver que a pessoa não tá bem. Eu acho que às vezes um abraço pode curar, um abraço é um remédio. Às vezes a pessoa tá naquela situação e um abraço pode confortar ela. Como ela falou, eu ia falar isso também, né? A questão do abraço. Também você pode chegar na pessoa e falar, oi, você é incrível. Tipo, mesmo que você não conheça a pessoa, faça a pessoa se sentir bem e, tipo, apenas uma palavra ela vai ver. Pode fazer a diferença no dia dela, né? Finalizamos então a reflexão com isso. Com as falas das meninas, do Leonardo. Ouvir, perguntar e abraçar. Essa é a ideia. Os meninos que estão em risco, raiva, que nós não gostamos, na realidade é medo. E é a forma deles se expressarem para se proteger. Mas o abraço, a conversa, ela restaura e resolve inúmeros outros problemas. Vamos abraçar, vamos conversar. Somos humanos, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Não somos uma cidade violenta. Conseguimos pensar, precisamos acolher. Um abraço, professor, acredita nisso. Um abraço natural, vamos lá! Na hora. Hein? Boa ideia, vai fazer diferença lá. Eu sei, Foi escolhida porque isso é diferente. Cara, vamos lá, então vamos aí. O bullying é sempre porque as pessoas querem ser como você. Você é ligeira mesmo. E aí, Matheus, vai ficar com vergonha? Me dá um abraço aqui, rapaz. Vamos lá, ó. Levou, velho. Pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. Vamos lá. No pé que as coisas Vai vão, funcionar? doideira, daqui a pouco. Essa madeira nem pro caixão. Era Diego. poluição. Vamos lá. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Valeu. Água em Vamos lá, ó. escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as Continua baratas. assim mesmo, hein? Vamos lá. Ó, o grupão, hein? O grupão, hein? Veneno te mata. Nós somos tipo Tá vendo que não dá pra ir sozinho? E aí, nós precisamos o quê? Agora levar os demais alunos. Como que a gente pode fazer? Lembra que eu falei que vocês foram chamados? Porque vocês são diferentes, vocês têm influência. Como liderar pra gente poder melhorar a comunidade? Vamos lá? Obrigado, tá, pessoal? 1, 2, 3. É preciso saber! É preciso saber. É preciso saber, é preciso. É preciso saber, é preciso. É preciso saber, é preciso. É preciso saber. É preciso saber. É preciso saber.